Nós estamos aqui hoje mais uma vez, um bate-papo aqui entre amigos. Hoje aqui recebendo o especialista em segurança pública e presidente da ONG Movimento Viva Brasil, Benê Barbosa. Muito obrigado, Benê. Eu que agradeço a oportunidade. E também aqui o instrutor de defesa pessoal, o instrutor de tiros e dono da escola de tiro ponto 38 lá de Floripa, Tony Eduardo. Obrigado, Tony. Boa noite. Valeu. Boa noite, Robson. Obrigado, amigo. E por aí vai. Até o meu pai dizia há muito tempo atrás que chegaria o tempo em que o criminoso bateria na sua porta. Ele não usaria mais de violência alguma. Ele bateria na porta e falaria: abra a porta, eu vou entrar, faz comida, eu estou com fome. Eu particularmente durmo com a minha porta trancada, do quarto inclusive, mas com pelo menos uma arma, né, uma arma de fogo do meu lado. Então não é a porta trancada que me dá a segurança do sono, é a minha arma do meu lado. E o que eu tenho para observar é a tristeza de que o meu pai falava tanto tempo atrás, né, acho que 20 anos atrás, eu já lembro dele falar sobre isso, está completamente atual, contemporâneo. Esse é o tipo de sociedade que a gente quer para os nossos filhos, né? Sociedade do entreguismo, de receber um tipo de conselho desse da polícia, né? Aquela velha ladainha do não reaja, aquela velha, não reaja a ele. Se ele é bunda mole para não reagir, isso é um problema dele, uma escolha pessoal dele, mas não nossa, né? Não do guerreiro. Exatamente, e aí entra aquela história, né, que eu sempre bato, aliás, faz muitos anos que eu bato nisso, né, que essa ideia desse discurso do não reaja, né, porque na realidade quando você vê uma autoridade policial, né, uma autoridade da Secretaria de Segurança Pública, um delegado, um tenente da Polícia Militar, da Brigada Militar, dizendo não reaja, né, ele não está defendendo o cidadão, ele está justificando o criminoso, né, tanto é que todo bandido que mata a sua vítima, né, num latrocínio, numa invasão de residência, a desculpa dele é sempre essa, né, não, mas ele reagiu, né, ele tentou fugir, ele tentou fazer alguma coisa. Então esse é o grande problema desse discurso, né, e até outro dia eu tive ao vivo na Record, acho que o Tony viu, né, e assim, todo mundo esperando, assim, que eu fosse aquele especialista que falasse, não, realmente, você não deve reagir, e eu não fiz isso, né, e, porra, todos os repórteres, os apresentadores, ficou todo mundo com cara de bobo, né, porque ninguém está esperando esse tipo de resposta, não porque tenha uma índole, uma fé, mas é porque eles estão acostumados, já se acostumou com isso, né, e as pessoas acabam não parando para pensar que esse discurso só favorece o bandido, não favorece o cidadão. Então, eu falei o seguinte, se não reaja, já está evoluindo tanto que já está se aplicando até para a polícia. Teve o caso daquele rapaz que foi morto lá na perseguição, que ele estava no porta-mala, e o bandido bateram o carro e a vítima que estava no porta-mala morreu. E foi um especialista em segurança pública, especialista entre aspas, né, e falou, não, a polícia não devia ter perseguido. A polícia não devia ter colocado em risco o cidadão comum. Nesses casos, a polícia devia ter deixado fugir. Então, o não reaja já está até se aplicando para a polícia, já? Isso é um absurdo total, né? E, aliás, não é de hoje, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a polícia ela não persegue, ela acompanha, né? Então, o policial não pode falar no rádio da polícia que ele tá perseguindo um criminoso, etc. Ele diz que ele está acompanhando. Isso é absolutamente ridículo. E não precisa ir longe, nós vimos, acho que foi ontem, né? Aliás, foi hoje, né? Um quartel do Exército, né, foi invadido por bandidos armados, que renderam os vigias, renderam os soldados todos, e lhe roubaram 20 fuzis. E não foi disparado um tiro. Peraí. Você invade um quartel militar, onde os militares estão teoricamente treinados pela utilização de fuzis, pistolas, etc., e não é disparado um tiro, né? Exatamente isso, é a ideia do não reaja. Você não pode reagir, você não pode fazer nada, deixa que façam o que querem. Por isso que o Brasil está como está hoje. E como vocês têm sido recebidos, assim, na mídia,
em geral, o pessoal estão criticando muito vocês, estão perseguindo o discurso de vocês. Como está a recepção da proposta que vocês têm hoje em dia? É engraçado, porque assim, eu vou te dizer, eu recebo pouquíssimas críticas, né? Mesmo na imprensa, mesmo na mídia, o que a gente percebe, principalmente nos últimos 5 anos, um pouquinho mais, é que a gente está cada vez mais sendo bem aceito, né? Porque as pessoas estão percebendo que aquele discurso está absolutamente ultrapassado, né? Que aquele discurso de entreguismo não está defendendo ninguém, não está protegendo ninguém, muito pelo contrário, né? Só está dando mais força para os criminosos. Agora, óbvio, a gente está vivendo num país onde essa ideologia é a ideologia predominante naqueles que têm o poder, né? Então, essa semana, por exemplo, eu participei de uma reunião, nem foi uma reunião, foi uma exposição, né, do Exército, né, mais especificamente da Diretoria de Produtos Controlados do Exército, falando sobre as novas normas aí que virão para os atiradores, colecionadores e caçadores. E foi algo absurdamente assustador, né, assustador. O objetivo, para mim, ficou muito claro, porque assim, havia muita gente lá, né, só que muita gente que não acompanha isso no dia a dia, como eu acompanho faz 20 anos, né, o Tony é testemunha disso, né, ele era moleque, acho que ele já ouvia falar de mim quando o pai dele foi um dos primeiros apoiadores do Viva Brasil, antes de ser Viva Brasil. E assim, hoje, o que o Exército, o discurso do Exército hoje foi o seguinte, né, acabou, né, se você quiser ter arma, você se vira, mas não vai ser com a anuência do Exército, vamos diminuir o máximo possível o número de CRs, se você é o caçador, o problema é seu, porque a caça está proibida no Brasil, né, atirador para a gente vai ser só atirador de alto desempenho, que possa trazer medalhas para o Brasil, né, um discurso absolutamente ideológico, né, quando eu vi aquilo, não, nós estamos preocupados apenas com os atiradores formais de alto desempenho que possam trazer medalhas para o Brasil. Porra, eu vi o Adolf Hitler falando isso, eu vi o Fidel Castro falando isso, eu vi o Pol Pot falando isso, ou seja, todo ditador fala isso, que assim, você pode ter uma arma de fogo desde que você esteja representando o Estado. Isso é extremamente assustador ver isso acontecendo no Brasil. Bene, exatamente, a palavra é essa, assustador. E às vezes eu me questiono se isso é possível em talvez povos mais acostumados a lutar pelos seus direitos, né? Porque esse acadelamento social, eu converso muito com amigos norte-americanos e eles falam que o mesmo sentimento acontece lá, né? Então é internacional essa vontade, né, de não reagir, de não lutar, de não ter armas e etc. Mas a pequena ou enorme diferença é o que recentemente um amigo estava me falando. Cara, a gente tem uma pequena terra com meu pai, um pequeno sítio, e a gente deve ter cerca de 120 mil tiros lá. Temos licença para armas automáticas, né, para diversos tipos de armas. Eu tenho 4 tipos de AR-15, além de pistolas. É uma coisa de lazer, é uma coisa que a gente cresce nesse universo, e é uma coisa que não interessa quem sentar lá em Washington, esse direito não vai ser tirado do americano. Isso é fantasioso. Ele falou assim com essa tranquilidade para mim. E você veja que lá a polícia, o policial não existe, nos Estados Unidos não existe uma definição policial, um ser humano diferenciado, militar, né, um ser humano diferenciado, e a sociedade. Não são seres humanos diferenciados, eles exercem funções específicas. E no Brasil, o próprio policial, o militar, ele tem um sentimento, eu não sei se é de super-homem, de super alguma coisa, em que ele acredita que ele tem benefícios e que ele deva ter benefícios a mais que eu, ou que os senhores, por exemplo. Isso é uma figura tão ridícula que eu só vejo em uma sociedade ditatorial, né? Sem dúvida, sem dúvida.
né? E o que acaba acontecendo? É triste eu falar isso, né? Sou de família de policiais, tenho inúmeros amigos policiais, é triste eu falar isso, mas agora você veja que a água bateu na bunda, né? O policial não consegue comprar uma arma decente com o próprio dinheiro do bolso, a única arma que ele pode ter é a do Estado, que não funciona, não pode reagir a nada, porque senão vai responder sindicância, vai arrumar problema, não pode sequer dar uma declaração honesta na mídia, porque eu nunca vi isso, eu só vejo delegados e coronéis, ou esses ditos pseudos especialistas, brincando na televisão, né, brincando com a vida das pessoas, falando que não reaja, não faça nada. Eu não consigo enxergar diferente a não ser o senhor estar trabalhando para o crime organizado, porque não é possível que o senhor me dê uma declaração dessa. O senhor está dizendo assim, ó, facilite o trabalho do meu sócio, que está aí na rua botando arma na cara da tua mãe, arma na cara da tua filha. É a única leitura que eu faço do canalha que fala isso. Basta ver, né, que quando o Obama começou com aquela história de proibir armas automáticas, né, os chamados, erroneamente, de fuzis de assalto, nos Estados Unidos, várias associações de xerifes, né, e vários xerifes, né, deram declarações que o primeiro agente federal que chegasse na cidade deles tentando confiscar alguma arma seria preso. Né, seria preso. Isso é a posição americana. E é verdade, isso não é bravata. Tá? Não é bravata, vou dar tiro em todo mundo. Não, lá é de verdade. O cara vai prender mesmo, e se precisar ele vai dar tiro mesmo. Nós tivemos aquela situação lá do rancho, esqueci, ó. Você lembra o nome, Tony, daquele rancho lá que foi agora? Um branco, mas sim, a situação foi famosa, né? Tomada da terra lá. Exatamente. Que é onde simplesmente os caras juntaram mil cidadãos armados de fuzis, pistolas e o cacete, e puseram as tropas federais para correr. Né? Por quê? Porque era um ato ilegal, né? Claramente ilegal, das tropas federais. É por isso que o Brasil tem... Aliás, é por isso que qualquer país, né, que não tenha intrinsecamente arraigado essa ideia de democracia, proíbe as armas de fogo no Brasil, né? As próprias restrições de calibre, restrição de tipo de armamento, começaram em 1934, e no dia da reunião com o Exército, eles bateram no peito, falando do R-105, que começou em 1934, que começou graças a um ditador chamado Getúlio Vargas, né? Que em 1932 teve que enfrentar uma revolução, né? Comandada aí pelos paulistas, né, que enfrentaram as tropas federais. E quem eram esses paulistas? Era a força pública, os policiais, que na época não tinham nenhum tipo de restrição ao armamento. Então a força pública de São Paulo, ela tinha fuzis, ela tinha metralhadora, ela tinha carros de combate, ela tinha blindados, ela tinha aviação de combate, né? A força pública de São Paulo tinha aviação de combate, né? E aí os cidadãos que se voluntariaram para o combate levavam seu próprio armamento, né? Espingardas, carabinas, fuzis, porque não existia restrição de calibre. E aí o Getúlio Vargas percebeu que isso era um erro para quem queria manter um Estado ditatorial, né? E aí instituiu o que a gente conhece até hoje, que é o R-105, que proíbe que o cidadão tenha um fuzil, que proíbe, inclusive, que as polícias estaduais tenham armamento desse tipo, a não ser com a anuência, né, e a autorização do Exército. Há 3 anos atrás, a polícia aqui de São Paulo tentou comprar 100 fuzis, não conseguiu, o Exército não autorizou. Né? A polícia Civil agora do Rio Grande do Sul tentou comprar um monte de armamento, o Exército não autorizou, porque disse que ele já tem armamento demais. Isso é surreal. É o cúmulo do ridículo, né? É o Bundy Ranch, Benê. Bundy Ranch, exatamente. Teve situação de ex-marine, né, marine da reserva, que dirigiu 2 dias para ir lá naquela... Então você veja, sem conhecer, sem ter qualquer tipo de familiaridade com o proprietário do ranch, né, do rancho. E esse tipo de espírito de social, de coletivismo, que eu não vejo desde que eu sou muito jovem no Brasil, né? E eu vejo entre nós, entre os poucos que estão se tornando, acredito, começando a incomodar, se tornando muitos, que lutam por isso. A gente luta muitas vezes pelo direito do outro, né? Como você sabe, meu pai foi delegado de polícia a vida toda,
né? E ele lutava sempre nessa questão, sendo que era um direito garantido dele, que ele ia ter a vida inteira. E foi talvez um dos poucos ali, dentre os colegas dele, que teve essa bandeira forte, muito antes da lei do desarmamento, como o próprio professor Benê Barbosa. E então esse sentimento é um sentimento que eu acredito começa a despertar novamente entre pessoas como o nosso grupo, e é isso que eu sinto muita falta no brasileiro, um sentimento realmente de coletivo, de bem social, né? E você que está assistindo a gente, né, a classe de policiais que muitas vezes, né, na maior parte das vezes eu tanto admiro, lembre-se disso, né? Lembre-se que o benefício hoje atual, a sua esposa não tem, o seu filho não tem, o seu primo não tem, então você não luta... Se ele sair da polícia, ele não vai ter. Se você sair da polícia, você não vai ter. Eu costumo dizer para os colegas policiais que só tem uma arma, que é a arma da polícia, ali não funcionar, né? Não preciso nem citar o nome e os modelos, além de não funcionar, se ele sair ou qualquer problema que acontecer, da noite para o dia ele não tem mais arma. Como é que você é policial e só tem a arma da polícia? Como é que você tem coragem de dizer que é policial, que tem paixão pelo trabalho e tem uma arma? Você vê civis norte-americanos, argentinos, que gostam um pouquinho de arma, tem meia dúzia de armas, pô. Então, esse tipo, a pessoa sequer gosta do que faz, aí começa todo o erro histórico que chegamos onde chegamos. Um povo, além de alienado, quando não alienado, inerte. Que é pior ainda. Eu acho que é muito pior você ser consciente e ser bunda mole. Muito pior. A inércia, né, do brasileiro em geral, e aí, obviamente, que há raras e enormes exceções. Eu acho que o Tim, né, o pai do Tony, é uma dessas exceções, que há 20 anos atrás já percebia isso. Né, como o Tony falou, né, ele era um delegado de polícia, ou seja, ele tinha o porte de arma, ele tinha suas armas, ele era presidente de uma federação, ele era dono de um clube de tiro, ele não tinha absolutamente nenhum motivo pessoal para se incomodar com o que estava vindo pela frente. E foi um dos primeiros e únicos caras que fez isso naquela época, né, que me procurou sem me conhecer. Para vocês terem uma ideia, eu fui conhecer o Tim quase 15 anos depois, né, pessoalmente, não é isso, Tony? É verdade. Anos depois, anos, e o cara sempre batalhando, sempre ajudando, sempre dando apoio, né, sem precisar, né, e não é que é sem precisar, é porque era um cara uma pessoa absolutamente inteligente, porque ele percebeu naquela época que o que estava acontecendo com o cidadão comum, vamos dizer assim, ia acontecer com todo mundo, e é exatamente o que vai acontecer agora. Nessa reunião do Exército, que aliás eu não me conformo, Tony. Essa reunião aconteceu já em 3 ou 4 estados do Brasil. Ninguém denunciou nada, ninguém falou nada. Precisou ir o movimento Viva o Brasil lá para olhar e falar, puta que pariu, que merda é essa? E começar a bater nisso daí. As pessoas começam a aceitar de uma forma completamente absurda. E para os policiais, isso aí foi uma fala de um general que disse o seguinte: esses policiais aí que se registram como colecionador para comprar uma R15, para trabalhar, como acontece aqui em São Paulo com o GER, com o GOI e outras equipes, principalmente da Polícia Civil, podem esquecer isso, porque nós já estamos passando um ofício para todas as secretarias de segurança que arma registrada no CR não pode ser utilizada por policiais para o seu serviço. Ou seja, o policial vai lá, compra uma arma decente para ajudar a combater a criminalidade e ele não vai poder mais usar essa arma. Ele vai ter que combater uma quadrilha armada de FAL, né, de AK-47, de G3, armado do quê? De pistola .40. Pô, o cara vai morrer. Ou então ele vai virar as costas e vai falar, o cacete que eu vou enfrentar esses caras, eu vou para minha casa, eu vou chegar vivo na minha casa. Exatamente. Ou seja, quem quer fazer mal, vai fazer, independente da arma de fogo. Tá entendendo? É uma forma que até complica o cidadão de se defender. Sem dúvida, sem dúvida. Essa historinha para boi dormir, de que controle de armas e restrição de armas é para diminuir violência, diminuir criminalidade, evitar esse tipo de ataque, é balela, é mentira. Né? Quando fala em controle de armas, esquece, só estão falando em controle, é controle social. Né? O Tony já assistiu minha palestra, já dei algumas palestras lá em
em Floripa, em alguns outros lugares, e quem assiste minha palestra sai plenamente convicto disso. Por quê? Porque eu mostro que desde 1500 no Brasil, né, o desarmamento e a restrição às armas de fogo são utilizadas para controle social, só para isso, para mais nada, e continua assim, né? Então, assim, a China é um ótimo exemplo disso, né? Ataques acontecem, tem mais ataque em escola na China do que nos Estados Unidos. Mas, os Estados Unidos, os americanos malvados, todo mundo tem armas, entra atirando na escola, etc, etc. E eles começaram a ter uma atitude corretíssima. Começaram a treinar professores e funcionários das escolas para ter e portar armas, para poder se defender. Porque a verdade é a seguinte, um maluco querendo matar alguém, um maluco armado, ele só pode ser parado por um cidadão de bem armado, não tem outro jeito. Né? Não adianta ficar com esse negócio, com essa síndrome de Poliana, né? De que você vai fazer o símbolo da paz e o cara vai parar de atirar em você. Não vai. Ou você para o cara, ou ele vai continuar matando. Né? Nós precisamos começar a trabalhar com a realidade, com a verdade, por pior que seja. Né? Pessoas más existem, vão continuar existindo e sempre existiram. Estão dispostas a fazer o mal para as pessoas, mesmo para as pessoas boas, que não têm a menor tendência para a violência, ela não está a salvo desse tipo de gente. Né? Então, vamos começar a trabalhar com a realidade, porque é a única forma que a gente tem de se defender a sociedade e diminuir a criminalidade no Brasil. Ô, Tony, você falou, vou pegar um gancho aí no que você falou, né, da polícia, o policial ultimamente, infelizmente, alguns se acham super-heróis, né? E eu vejo isso quando eu posto algum vídeo do cidadão reagindo e tendo sucesso. Sempre vem alguém e diz, mas ele é polícia. Esse outro que reagiu se deu bem porque ele é policial. Não, esse outro se deu bem porque é policial, tem treinamento. Então eu queria perguntar um negócio para você, já que você trabalha nessa área, é capaz de um civil ter um treinamento tão bom, ou parecido com o do policial, ou realmente policial é super-homem mesmo? Bom, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, qualquer civil interessado nessa área é muito melhor treinado que o policial comum. Isso em qualquer lugar. Bom, você citou no início, eu estava agora mesmo dando treinamento para a SWAT de Xangai, unidade especializada de lá, e dando treinamento para a polícia de Nova Jersey, né, nos Estados Unidos. E não é à toa que eu estou lá, eu não sou policial, nem nunca fui policial. É porque eu tenho que ensinar, né, eu realmente tenho o conhecimento para repassar e eles enxergam isso. Então, ser policial não lhe dá automaticamente o talento ou mesmo a dedicação para ser bom no que você faz. Lhe dá apenas experiência no que você está fazendo. E arma de fogo, a maioria absoluta dos policiais, né, 99,9% dos policiais nunca vão sacar a arma da cintura na vida inteira. Então, se ele contou em adquirir experiência técnica no uso de arma porque ele saca e aprenderia na prática, isso não vai acontecer, não é verdade? Então, na verdade, a única experiência que você tem é aquela do treinamento, da disciplina. É isso que eu acredito na técnica e na disciplina. Então, isso já descarta o mito de que o policial é super-herói. Ele não é, ele é um ser humano comum e, infelizmente, o Estado ele tem um efeito contrário no que diz respeito ao estímulo. O Estado, da maneira com a qual ele funciona e da maneira falaciosa com a qual ele trata a segurança pública, faz com que o policial, se é que teve algum estímulo pessoal no início da sua carreira para buscar o treinamento do próprio bolso, etc., ele perde completamente. Então, o que eu tenho visto a minha vida inteira e ainda aprendido com a experiência do meu pai da sua vida inteira, é na verdade o oposto, né? O policial ele perde total interesse, acaba parando de usar até a arma, acaba até parando de portar a arma. Tem inúmeros casos conhecidos aqui em Florianópolis, por exemplo, de policiais que conseguem licenças médicas para provar que não podem andar armados, só para não ter que andar armado. Você vê o nível, né, da frouxidão do elemento desse. Tem unidades aqui, no Departamento de Polícia Federal aqui, que tem munição sobrando em absurdo, não é pouco, sobrando em absurdo,
porque o policial não tem qualquer interesse de treinar, ou seja, ele tem um mecanismo, mas ele não tem a vontade. E em polícias estaduais aqui nós temos o oposto, o policial que está na rua com um carregador não está cheio, o carregador da arma dele não está cheio. Você imagine, não preciso dizer que obviamente ele não tem sobressalentes, né? Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é, o bandido, ele teme de verdade a surpresa, é o cidadão armado, o cidadão responsável armado, esse o bandido teme. Porque o policial, ele sabe que está abraçando uma série de responsabilidades. Ele é ensinado, o bandido hoje no Brasil, através do seu advogado, né, obviamente um ser humano de índole horrível, que ele pode fazer o que ele quiser, tocar o terror, que qualquer coisa, o policial, se tocar nele, vai ser processado, vai responder por aquilo. Então, o que a gente cada vez vê mais... Outro dia eu estava conversando aí com o pessoal que não é da nossa área e falou, pô, você lembra quando a gente era moleque, pegaram um ladrão, a galera espancava. O meu tio espancou um ladrão ali, pegaram furtando um carro, etc. Hoje em dia, você bota isso, sai na Globo, aí, sai nas maiores notícias, maiores jornais, a atrocidade que fizeram com esse jovem, o criminoso é chamado de jovem. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar é que o bandido, aconteceu uma atrocidade social, que é o policial, especialmente o uniformizado, o policial na rua, perdeu completamente o respeito desse criminoso chinelo que está aí. Esse criminoso vê você uniformizado, ele dá até risada. Chegou a polícia para me salvar, é o que ele pensa. Chegou a polícia para me tirar de um cidadão revoltado e que pode dar com um pau na minha cabeça. Então, isso é em qualquer lugar do mundo. No Brasil, você bota na 10ª potência aí. O bandido tem medo de verdade, é de nós, o cidadão responsável armado. Esse ele tem muito medo. Perfeito, perfeito, Tony. Uma das coisas muito comuns, né, que eu ouço nas entrevistas, que aliás são argumentos que, porra, sabe, são repetidos já faz mais de 15 anos, né? Uma das coisas assim, mas o bandido, quando entra na casa do cidadão e rende o cidadão, a primeira coisa que ele quer saber é onde está a arma, ele quer roubar a arma. Bobagem, né? Bobagem. Ele quer saber onde está a arma, se tem arma, porque ele tem medo de tomar tiro, como qualquer ser humano normal, aliás, como qualquer animal, né? Todo animal tem um instinto de preservação. Então, se ele tende a falar, pô, cadê a arma? É porque ele tem medo, né? E todo bandido tem medo. Nenhum bandido quer tomar tiro. O problema, né? Como a gente começou lá no iniciozinho desse hangout, né? O Tony estava falando, que ia chegar uma hora que o bandido ia bater na porta, né, como o pai dele falava, e o cidadão ia ter que abrir, é exatamente isso que está acontecendo. Né? Hoje o cara invade residência, invade sítio, invade propriedades, muitas vezes desarmado, ou armado com faca, facão, pedaço de pau, junta meia dúzia e invade. Por quê? Porque ele sabe que o cidadão está desarmado. Ele sabe que houve uma campanha de desarmamento, onde o cidadão crédulo ainda no governo, não sei como tem gente que acredita no governo ainda, meu Deus do céu, né, foi lá e entregou a sua arma, pelo amor de Deus, né? Isso, porque assim, eu falo, o grande problema das pessoas muitas vezes é não enxergar a realidade dessas campanhas com a visão do bandido, né? Eu falo assim, olha, se coloca no lugar do bandido, imagina que você é um assaltante, um criminoso, um estuprador, né? Imagina você vendo aquelas campanhas, né, da velhinha entregando a sua arma, né, do aposentado entregando a sua arma, né, do empresário bobão lá, todo feliz porque estão martelando a arma dele. Como é que o bandido vê aquilo? Né? Ele vê como rendição. Ele fala, opa, tá beleza para mim, estão se rendendo. Né? Como é que ele vê essa dificuldade ou quase impossibilidade que hoje o cidadão tem para comprar uma arma de fogo, legalizada pelo menos, né? Tá comemorando, e olha só que engraçado, gente, não é engraçado, é trágico, né? Isso foi feito já no Brasil em 1920, pelo Getúlio Vargas, né, para desarmar os coronéis do Nordeste. Qual que é a desculpa que ele deu? Ele falou, olha, o bando do Lampião, isso é histórico, né? Isso é histórico, está registrado, né? O bando do Lampião, né, para ser desarmado, aliás, como é que ele se arma? Ele invade as fazendas e rouba a arma dos fazendeiros. Então vamos desarmar os fazendeiros e a gente consegue desarmar o bando de Lampião. Na realidade, ele queria dominar os fazendeiros, que eram os tais coronéis. E é exatamente o que acontece agora.
né? O governo não está preocupado com a sua segurança. O governo não está preocupado com a vida da sua família. Ele está se lixando para isso. Ele está se lixando. Ele quer o quê? O monopólio da força, né? Nós temos hoje um governo no Brasil extremamente centralizador, extremamente autoritário, né? Que quer, de qualquer forma, manter tudo e todos sob o controle do Estado, né? Pode parecer para alguns teoria da conspiração, mas basta estudar meia dúzia de linhas que ele vai chegar nessa conclusão óbvia. A gente vê na mídia, eles fazem um jogo de palavras assim, que às vezes a gente tem que ficar pensando, quebrando a cabeça, por que eles estão usando certas palavras. Então, quando acontece um homicídio, eles vão e chamam de assassinato. Assassinato não existe. Quando acontece um roubo, eles vão e chamam de assalto. Não existe o crime de assalto. Aí eles vão e põem a polícia no morro e põem lá o nome da sede da polícia, Unidade Pacificadora. Isso é a maior piada brasileira. Então, isso que eu queria perguntar para você, Benê. Unidade de Polícia Pacificadora. Aí quando você lê aquilo, o que vem na mente? É um policial chegando com uma flor assim, entregando pro bandido, falando, ó, bandido. Benê, existe polícia pacificadora, Benê? Ou polícia é sinônimo de violência? Existe polícia pacificadora? Né? Primeiro, isso é marketing, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro foi puramente marketing. Tanto é que agora está desabando, né? Está desabando, os policiais das tais unidades pacificadoras estão tomando tiro de fuzil, né? Porque isso foi marketing, eu sempre disse isso, né? Desde que isso foi instituído. Como é que você, nas regiões mais violentas do Rio de Janeiro, né, de repente, de uma hora para outra, você pega e fala, vou instalar uma unidade da polícia militar aqui, e aí os bandidos aceitam, e não sai uma troca de tiro, e não sai nada. É porque houve um acordo de cavalheiros. Pô, isso é muito claro. Né? Esses caras que dão tiro em polícia nos morros cariocas são o quê? Traficantes de droga. Qual é o mercado dele? Traficar drogas. Ele não quer dar tiro em ninguém. Para ele não é interessante. Então ele quer continuar traficando drogas. Se o Estado permite que ele continue traficando drogas, para ele está ótimo, ele está faturando. Não só ele, como os grandões, né? Porque não são só os aviõezinhos. Né? Você tem isso nas altas esferas. E aí, porra, nossa, olha, tá pacificado, tá tudo uma paz, mas, né, esse tipo de paz dura pouco. É o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro e vai piorar, né? Então é mais uma farsa brasileira. Essa questão do uso das palavras foi perfeito isso, pelo seguinte, o Brasil é um país violento, o Brasil tem problema com a violência, o cacete. Por quê? O que é violência? Violência é um ato, né? Violência é um ato que requer uma energia contra alguma coisa ou alguém. Então, se eu atiro num bandido que está invadindo minha casa, isso é violência? É. Isso é um problema? Não é. Isso é uma solução. O policial que troca tiros com bandidos e mata os bandidos, isso é violência? É. Isso é problema? Não é. Então, o Brasil tem um problema de criminalidade. Quando você usa a palavra violência como sendo um problema brasileiro, você equipara o policial ao bandido. Então, o policial é violento, o bandido também é violento. Então, os dois têm razão. Esse é o grande problema. E tudo isso não é sem querer. Não é sem querer. Tudo isso é pensado. É pensado. Né? Então, temos que combater a violência. Não. Nós temos que combater a criminalidade. E atrás da criminalidade existe um criminoso que tem que ser preso, condenado e pagar a sua pena. E isso a gente sabe que hoje não acontece no Brasil. Você percebe, como eu estou percebendo, uma política, uma propaganda no sentido de criar, de fomentar um ódio da população em relação à polícia, ou é só uma impressão minha? Não é impressão nenhuma, mas isso é antigo. Isso é bastante antigo, mas o profissionalismo e a eficiência da polícia não pode ser confundido. A polícia não está para agradar, ela está para, né, exercer a lei, né, fazer a lei, né,
ter certeza de que a lei seja cumprida, e se não for cumprida, ela está para penalizar, está para levar você, conduzir e você ficar preso. O problema é que não só o marginal cotidiano, como o playboyzinho maconheiro que você citou, ele percebeu que não há pena nesse país, né? A pena ela é branda ou ela é para poucos. Então, o desrespeito, essa opinião, você pode até ter em qualquer país do mundo, mas ela é diferente de eu comentar entre os meus e eu publicamente expor no Facebook, expor isso como uma candidata expôs em debate, publicamente, em rede nacional. Quando você passa a ter coragem de expor essa opinião nesse sentido, uma coragem boba, né, uma coragem no sentido da certeza de que você não vai ser punido por expor tamanha asneira, é que começa todo esse desrespeito ser danoso para o policial. E o problema agora também é do policial, no sentido de acadelamento, que é de todos nós, que é da sociedade, incluindo do policial. Né? Eu não consigo imaginar isso, sinceramente, no tempo do meu pai. Eu não consigo imaginar. Eu tinha idade suficiente para ter consciência, para formular pensamentos e ver como era a polícia naquela época e como seria a reação do meu pai a esse tipo de respeito à autoridade que ele exercia. E hoje você vê aí, eu vejo delegados, amigos meus, pessoas inteligentíssimas, pessoas talvez tecnicamente até muito mais preparados, de repente, que a época do meu pai, mas sem aquele conteúdo que a gente tem no meio das pernas, né, que são aquelas duas bolas que a gente carrega. Eu não sei o que aconteceu, onde é que eles deixaram aquilo, porque eles encaram o que eles fazem como um serviço. Eu sou um servidor. Isso. Né? Virou um burocrata. Exatamente, eu sou um burocrata. Aí eles choram as mágoas para mim, porque sabem que eu fico revoltado e eu falo mesmo. Mas nesse sentido não vai mudar, porque eles choram as mágoas para mim, eu boto a boca no trombone, onde a gente consegue ser ouvido, né, Benê, que também tem muita restrição em cima da nossa opinião, porque ela é verdadeira, né, a verdade ela nem sempre ela tem que ser dita. E lá dentro, na essência, nada muda. Você veja, por exemplo, o problema da arma do policial. É sabido que a arma do policial e nunca teve qualidade. O policial, quando tinha qualidade de armamento, que era na época do meu pai, que eu lembro muito bem, ele comprava do próprio bolso essa arma. O problema é que hoje a dificuldade é tão absurda para a compra do próprio, mesmo que quando ele queira investir, que ele acaba tendo que usar essa arma do Estado, né? Conversando com o Marinho, ex-combatente que é muito amigo meu, eu expus isso através de depoimento, não foi meu, foi de policiais para ele, e traduzindo, expus para ele a situação, e aquilo não entra na cabeça dele. Você veja a diferença agora de pensamento coletivo. Na cabeça dele aquilo não entra, não funciona, porque ele falou para mim assim, cara, eu tive algumas situações. Uma famosa, a gente estava treinando entre uma temporada e outra no Afeganistão, e um tenente mandou a gente fazer uma série de exercícios, a gente ia passar a tarde inteira fazendo um tipo de exercício, de CQB e etc., que eu discordava, que era completamente ineficiente na prática real. Chegou um belo momento, eu conversei com ele não deu ouvidos, eu peguei meu time e falei, aí campeão, faz o que você quiser, eu tô fora e eu não vou arriscar os meus homens nessa palhaçada que tu tá fazendo. Ele tomou um risco muito grande, ele falou para mim, tá, mas você não tomou um risco de ser punido? Ele, cara, eu tomei um risco gigantesco, tomei um risco de ser expulso, de perder honrarias militares, etc., ter um mau feedback na minha carreira militar, tudo isso eu corri esse risco, mas eu nunca faria algo que eu não acreditasse. Eu quero ver o policial, o delegado que publicamente declara que a arma do policial dele, hoje, vai na televisão e declara, a arma do meu policial atira sozinha se ela cai no chão. A arma do meu policial não funciona, eu quero ver o coronel tirar a bunda dele lá, confortável de onde ele está, e fazer uma declaração dessa, ao invés de falar asneira de não reaja, ao invés de falar besteira, bobagem, enquanto ele tem um monte de soldadinho de chumbo garantindo a segurança dele e da família dele, tem motorista para levar a mulher dele no cabeleireiro, eu quero ver ele tirar o rabo dele e falar isso. Então esse é o problema. O policial está colhendo a bunda molice que ele plantou. Muito é disso também. Nós temos aí um círculo vicioso, né? Então, assim, o policial, e aí quando eu digo policial, é a autoridade policial como um todo, ela foi transformada nos últimos anos num mero burocrata, né? É um seguidor de leis, né? Ele desaprendeu a pensar, né? Não existe pensar. Exatamente, ele é bombardeado dentro das academias de polícia militar com 6 meses de aula de direitos humanos, né?
50 tiros, como acontece em alguns estados, para começar a aprender a utilizar uma arma de fogo. E aí, você ainda tem leis, né, leis problemáticas, como, por exemplo, o Estatuto de Desarmamento. Então, o que acontece hoje? O policial, né, que foi transformado, né, num seguidor cego de leis, né, num burocrata, num batedor de carimbo, né, ele vai num sítiozinho, né, no fim do mundo, né, pega um senhor de 70 anos com uma espingarda calibre 28 e prende o cara. Em flagrante. Né? E prende o cara em flagrante. Né? E aí, assim, a lei diz isso? A lei diz isso. A gente está falando que o cara tem que prevaricar? Claro que o cara não tem que prevaricar, né? Mas ele pode ajudar a modificar essa lei. Né? Ele precisa sair dessa coisa muito, muito fácil de silêncio. Ah, vai ser punido, vai ser... Eu não sei, porra, eu conheço tanta gente que mete a boca e não é punido, e não é perseguido. Né? Outro dia eu estava pensando, aliás, hoje eu estava conversando com a Karen, minha esposa, né? Falei, porra, eu devo estar fazendo tudo errado, porque se o PT não me persegue, meu Facebook não é bloqueado, né? Eu não sou perseguido, eu não sou processado, eu devo estar fazendo tudo errado. Porque eu faço tudo que eu faço, nada disso acontece, né? E aí eu vejo tanta gente com medo, né? Não, eu não posso falar nada porque eu sou funcionário público. Por que não pode falar nada? Né? E aí você nunca vai sair disso. Né? As pessoas têm muito medo, e esse medo foi implantado. Mas quanto a isso, tem que se lutar. Né? Aí depois vem aqueles bravateiros, não, porque se vierem confiscar as minhas armas, eu vou dar tiro em todo mundo. Ah, pra puta que eu pariu, você não tem coragem de mandar um e-mail pro exército e vai falar que vai dar tiro em todo mundo? Vai o cacete. Vai o cacete. Se eu falar eu vou dar tiro em todo mundo, eu não vou dar tiro em ninguém. Se hoje amanhã baixar a polícia aqui, não, tá tudo confiscado, você não tem mais direito à arma, eu não vou dar tiro nesses coitados. Entendeu? A minha luta é outra, a luta tem que ser outra. Só que tem que ser agora, porque senão vai ser tarde. Eu comecei há 20 anos atrás, o Tony é testemunha disso. Eu perdi, acontece problemas? Acontece. Você tem que estar preparado? Tem que estar preparado. Só que, porra, vamos ter culhão. Né? Eu perdi 2 empregos. Né? Eu perdi 2 empregos por conta disso, diretamente disso. Né? Me arrependo nem um pouco, porque pelo menos eu tenho consciência que eu estou fazendo o máximo que eu consigo. Né? Agora, porra, eu acho que eu não conseguiria deitar na cama, olhar para o meu filho, olhar para a minha esposa, né, sem saber que eu estou tentando fazer alguma coisa para melhorar esse país. Né? E não precisa ser político para isso. Né? Desde que eu comecei, todo mundo, aliás, todo mundo não, mas uma minoriazinha babaca, né, fala assim, o Benê quer ser político, o Benê vai ser candidato, o Benê quer ser candidato a deputado, é por isso que ele está fazendo isso. Faz 20 anos, eu não sou candidato. E por que eu não sou candidato? Né? Todo mundo me pergunta isso. Pelo seguinte, o que eu peso sempre é o seguinte, se eu fosse deputado federal hoje, eu ia conseguir fazer mais e melhor o que eu faço agora? Enquanto a resposta continuar sendo não, eu não mudo. Eu sou muito pragmático nisso. Né? Financeiramente seria bom para mim? Seria ótimo. Né? Eu não tenho casa própria. Eu tenho um Sieninha 2013, não tenho 2 carros, não tenho 3 carros, não tenho casa na praia, não tenho sítio, não tenho fazenda, não tenho nada. Provavelmente, se eu tivesse ficado em outras localidades, eu tinha conseguido tudo isso, mas não é meu objetivo. Né? Sou meio maluco, fazer o quê? Faz parte. Né? Só que assim, porra, seja um pouquinho mais maluco, um pouquinho menos maluco, e age dessa forma também. Né? Você não precisa arriscar tudo, não precisa arriscar sua carreira, né? Não precisa arriscar a sua família, mas dá para fazer muita coisa. Agora, que o brasileiro, uma boa parte do brasileiro é cagão, aprendeu a ser cagão, foi criado sendo cagão, né? E nesse discurso do não reaja, porque o discurso do não reaja é isso, não reaja contra o assalto, não reaja contra o político, não reaja contra o exército, não reaja contra a Polícia Federal, não reaja contra a PM, não reaja contra a Polícia Civil. Você não pode reagir para nada. Ou seja, você é usurpado de todas as formas possíveis e você não pode reagir. Isso precisa mudar. Então, esse papo de não reaja, eu vi quando eu era criança. Eu estava com meu pai aqui, a gente estava aqui, tinha um bicheiro, um monte de dinheiro na banca.
E eu era criança, olhei aquilo e falei, pai, todo mundo passa e ninguém pega o dinheiro do cara. Aí meu pai falou, bota a mão ali pra tu ver. É isso Como é aí. que a coisa pega? É isso aí. É assim que funciona. Eu vou te falar uma coisa aqui, pô, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo aqui fica muito chateada quando eu falo isso. Mas uma das causas da diminuição dos homicídios em São Paulo foi graças ao crime organizado. Por quê? Porque, primeiro, só existe uma grande facção em São Paulo, que é a dominante, que domina tudo, né? E os caras instituíram o seguinte: ninguém mata ninguém se não tiver anuência do tal partido, da tal organização. Então acabou aquelas rixinhas que o traficante ia lá e matava um cara porque devia R$10. Hoje ele não pode mais fazer isso, porque existe um código, existe uma lei, existe pena de morte para quem não cumpre essa lei dentro do crime organizado. E o número de homicídios desabou em São Paulo. Olha que coisa impressionante. Diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que são várias facções lutando entre elas e um mata o outro. Óbvio, houve realmente uma ampliação aí. E aí a segunda coisa que realmente resolve, que é diminuir a impunidade. Hoje São Paulo é o estado que mais prende no Brasil, né? 40% de todos os presos do Brasil estão em São Paulo, né? É a polícia que uma das polícias que mais resolve casos de homicídios em São Paulo, né? Então isso também resolve. Mas houve esse impacto. Por quê? Porque a pena de morte resolve. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. E a verdade é o seguinte: esse cara que está lá participando dessa facção, ele sabe que eles são implacáveis. Pisou na bola, tu vai morrer, né? Lógico, não estou dizendo, vamos criar, então, os grupos de extermínio. Claro que não. Que, aliás, isso é outra coisa que eu falo desde 2000. Eu tenho um artigo escrito sobre isso num jornalzinho de uma associação de polícia militar aqui em São Paulo, que falava disso em 2000, né? Por que surgem os grupos de extermínios formados por policiais, né? Porque a lei não funciona, porque você tem impunidade. O policial, ele prende uma vez, ele prende a segunda, ele prende a terceira, ele prende a 10ª, o cara sai da cadeia rindo da cara dele. Ele cruza o cara na rua e fala, já fui solto, e dá risada. E aí o policial percebe que não tem outro jeito, é só matando, porque a lei não funciona. Então, se a gente tivesse uma lei decente, uma investigação decente, uma punição decente, tudo isso estava resolvido. Mas não há a menor interesse político para isso. Principalmente em nível federal. Principalmente em nível federal, né? E a outra, Belé, que eu vou te contar, de Não Reaja, essa é cômica. Aconteceu há 20 anos aqui no Rio, no Batalhão de Guerra, que a ordem era não reagir aos bandidos. Então tinham 2 amigos meus que estavam servindo. E um deles estava na guarita, e os bandidos começaram a mandar bala para dentro do batalhão de guerra, do morro. E aí o outro amigo viu, pegou a arma que ele só tinha uma pistola e um treco lá simbólico para dar tiro. Aí o outro amigo viu, foi lá dentro, pegou uma arma e mandou bala de volta. Aí o tenente começou a falar, você não pode reagir não. Isso aí. Aí ele falou pro cara assim, como é que eu vou tirar o meu amigo de lá? Aí ele falou, se vira. Aí ele pegou o tenente pela cintura e usou de escudo humano. No instante o tenente mandou todo mundo atirar de dentro do quartel. Eu falei, perfeito. Entendeu? Enquanto o cara não se vê na rabuda, ele não vai se inteirar do negócio. Entendeu? E eles me contaram que eu ri pra caramba. Que o tenente se borrou em tudo, né? Eu vi algum tempo atrás, uma cena assim, completamente inacreditável, né? Que era um bando de traficantes atravessando um terreno, um quartel dos fuzileiros navais, com seus fuzis em punho, mas ninguém podia fazer nada porque eles não estavam fazendo nada, eles só estavam atravessando o quartel porque era o caminho que eles faziam. Isso é surreal. Como é que você quer combater e diminuir a criminalidade no Brasil com uma atitude dessa? Né? Ontem mesmo eu recebi fotos aí do Rio de Janeiro, né, com os traficantes
esqueci o nome agora, desculpem, né? O cara meio-dia, com FAL na mão no meio da rua. Em qualquer lugar do mundo, e o Tony conhece, eu não conheço porra nenhuma, mas o Tony conhece muito bem a polícia de vários países, né, inclusive da China. Pergunta para ele o que aconteceria se um criminoso aparecesse no meio da rua portando um fuzil. Responde, Tony. Pô, na verdade, qualquer polícia, né, como você mesmo citou, eu imagino que seja mesmo, mas se eu conheço bem a americana, de seu modus operandi, e qualquer criminoso com arma em mãos, ele assinou o óbito. Acabou. A arma está na mão, acabou. Ele tem uma chance muito pequena de largar essa arma, muito rapidamente, antes que aí realmente, né, sem arma está na mão. Arma na mão, acabou. Você tá, imagina. Só se ele tiver numa gun free zone. Aí ele faz a festa. Só ele. Aí ele faz a festa. E com a arma de fogo é a mesma coisa. Se ouve falar em arma de fogo, você fala, não, mas se mata mais com faca, vamos proibir a faca também. Aí vem aqueles caras e falam, não, mas a arma foi criada para matar. A função da arma é matar. Pô, mas a faca também. A faca, quando foi criada, era para quê? Para cortar pão? Então... e o carro foi feito para transportar, e mata mais no Brasil do que a arma, porra. E o Benê fala lá, então, né? Martelo nos Estados Unidos, lá eles fazem estatística, né? Lá o martelo é mais usado para cometer homicídio do que arma, né, Benê? Que fuzil, mais do que fuzil. Mais que fuzil, então. Aí o que acontece? Eles demonizam tanto a questão da arma, que quando... o último curso que eu fiz de vigilante, você via lá, a turma lá tinha 40 pessoas. Ô Tony, quando o pessoal ia pro stand de tiro, cara, você via aqueles caras lá de 2 metros de altura, uns caras fortão assim. A hora que eles botavam uma arma na mão, o bicho, as pernas tremia, cara. E suava. E tinha uns que passavam mal e tinha que dar água com açúcar pro cara. E o cara tremia, e o cara não soltava um tiro. Ele dava um tiro, o tiro pegava no teto, no stand de tiro. Cara, você já se deparou com o pessoal assim, já? Você que é instrutor de tiro? O pessoal que tem medo de arma, parece que a arma vai saltar, né, saltar contra ele e atirar sozinha. Eu entendo você ter medo do que você não conhece, isso eu entendo. Isso aí, não, né, até conhecer e etc. Mas, como você falou, o que eu não entendo é você ter o seu interior, o seu coração de frouxo. Vou repetir a palavra chula, mas de bunda mole. Quando você tem coração de bunda mole, e que eu acredito sim, isso é cultural, isso foi incutido no brasileiro, especialmente nos últimos 20 anos, quando você tem esse coração, é a arma, é qualquer coisa que for diferente, entendeu? O machão, ele acaba se revelando não tão machão assim, né? E isso é complicado, pô, porque esse é o povo que você quer, esse é o irmão que você quer do seu lado numa batalha, né? As sociedades, o mundo é feito de batalhas, de lutas, seja aquela quando você acorda de manhã, lava o rosto e vai para o seu trabalho, vai para a escola, vai honestamente viver a sua vida, ou com um fuzil na mão lutando numa guerra. Nós somos guerreiros no dia a dia. E o meu pavor é ver hoje a sociedade brasileira um frouxo, um bunda mole. E esse bunda mole não tem jeito. Pode ser uma arma, pode ser um latido alto do cachorro, pode ser qualquer coisa. Você não muda a essência desse bunda mole tão rapidamente. Essa é a minha maior preocupação. E essa é a preocupação que machuca o Benê há mais de 20 anos. São 20 anos lutando por algo que a gente está vendo acontecer. E aí, vai dar tempo? Eu vou conseguir ver essa mudança? Eu não sei. Eu vou lutar até a morte. Isso você pode ter certeza. Eu vou lutar minha vida inteira. Mas se eu vou ver essa mudança... Então, isto que foi feito na sociedade brasileira foi feito no chinês. Eu morei na China e eu vi isso no chinês. O chinês é um ser humano sem senso comum, ele não racionaliza mais, ele não pensa, ele apenas reage, ele age e reage. Porque os 100 anos, cerca de 100 anos, etc., de comunismo naquele país acabaram com milhares de anos de uma cultura linda. Eu sei do que eu estou falando, são milhares de anos de uma cultura admirável jogada no lixo com 100 anos de comunismo. Esse regime que aconteceu na China destruiu a cultura daquele povo. Esse é o medo que eu vejo acontecer no meu país. E você vê lá, né, Tony, na China lá praticamente não existe família, porque aquela
filosofia do filho único que tem que ter. Então o cara não tem irmão, o cara não tem primo, o cara não tem tio. É só ele, a esposa e o filho. Perdeu o filho, a família... Perdeu o filho, acabou a família do cara. É um negócio estranho, cara, que a gente só vê em país comunista mesmo. Fala, Bené. Falando da China, né? De novo, vou repetir aquela reunião que a gente assistiu, né? Alguns generais falando sobre as restrições agora para atiradores. E de novo vou dizer, né? Uma das falas que mais me assustou, né? E eu tinha uma pessoa ao meu lado, é um articulista de uma revista de armas, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se ele concordaria com isso. Mas assim, a hora que o cara falou assim, não, o que nos interessa é apenas o atirador de alto desempenho que traga medalhas para o nosso país. Né? E essa pessoa do meu lado só disse assim, ó, porra, isso é comunismo. Exatamente isso. Né? Como é que é o tiro esportivo na China? Né? São pessoas que são escolhidas para serem, né? Existe uma peneira e os melhores continuam atirando. Só que ele vai ter arma? Não. Né? Cada atirador na China, atirador esportivo, olímpico, né? Ele é acompanhado por um policial, né? Para o stand. Esse policial ele conta o número de munições que ele está levando. Quando ele acaba o treinamento, esse policial recolhe as cápsulas, reconta o número de tiros que ele deu, vê se estão todas as munições lá, recolhe o armamento, recolhe a munição que sobrou e leva embora. Ou seja, não é um cidadão, né? Não é uma pessoa que está ali. Né? É um fantoche do Estado, né, que foi escolhido para representar e trazer vitórias para esse Estado. Né? Isso é extremamente assustador. Né? E quando eu sinceramente, eu estou ainda muito impactado com essa apresentação que eu vi do Exército Brasileiro, instituição essa que eu tinha na maior autoestima, como muitos brasileiros têm ainda, né, ainda é uma das instituições mais acreditadas do Brasil, e eu tenho certeza que eu estou sendo assistido agora por muitos militares que vão concordar comigo, e quem não concorda não vai estar me assistindo, com certeza. Né, isso é extremamente vergonhoso. Né? No fundo, eles merecem o sucateamento, eles merecem ser humilhados por essa comissão da verdade, né, porque eles estão se entregando, né, porque eles estão aceitando, né, essa ideologia esquerdista macabra que a gente está vivendo no Brasil hoje, né, aonde todo cidadão é um possível criminoso, né, e ao mesmo tempo todo criminoso é uma vítima da própria sociedade. Né, é uma coisa completamente maluca, completamente inaceitável, extremamente assustadora. É aquilo que o professor Olavo fala, né, Benê? O militar no Brasil se tornou um funcionário comum, como outro qualquer, um funcionário. Chega, bate o cartão, vai embora. O militar, ele quer trabalhar, se aposentar, receber aposentadoria. E é isso que eles querem, se tornou um funcionário comum. Então, quanto menos eu tiver problema, menos eu tiver dor de cabeça, melhor. Tanto é que quem pensa diferente, né, quem pensa diferente disso no meio militar, é o pessoal do operacional. Né? Então, por exemplo, o general Heleno. Né? O general Heleno já declarou, ele é contrário ao desarmamento da população, ele é favorável que toda a população tenha treinamento e tenha armas. Né? Por quê? Porque é um cara que vai para o combate, é um cara que esteve no Haiti, é um cara que sabe o valor, né, de um soldado de verdade. Né? Não é vestir farda. Ser soldado não é vestir farda. Eu me considero um soldado. Eu sei que o Tony é um soldado. Né? E a gente não precisa de patente, a gente não precisa de farda, né? A gente não precisa de um carimbo oficial para ser soldado. Né? E no Brasil isso está acabando. Né? E no Brasil isso está ficando feio. Por exemplo, proibição de armas de brinquedo. Por que estão proibindo arma de brinquedo? Por que essa necessidade de proibirem armas de brinquedo? Criminalidade, violência, bobagem. A ideia é criar uma geração, como já criaram na geração anterior,
E agora estão criando mais uma geração de imasculados. Do cara que acha que, não, arma, faz mal para os outros. Né? E é isso que está sendo feito. Então, assim, eu incentivo meus filhos a brincarem com armas? Incentivo. Do jeito certo. Com responsabilidade. Se apontar para qualquer pessoa, vai tomar bronca. Se apontar para mim, e eu não estiver brincando, se eu não for um bandido, um monstro, um alienígena, um zumbi, vai tomar esporro. Né? Por quê? Porque você faz com que essa criança cresça com responsabilidade, com a arma de fogo, e principalmente sabendo que ela pode se defender e que ela deve defender a sua família e até, em última instância, o seu país. Mas isso, infelizmente, está acabando no Brasil. E há um tempo atrás, aconteceu de um... Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Deu uma travadinha, mas... Voltou. Então, há um tempo atrás, aconteceu de um rapaz que ele era praticante de tiro esportivo. Ele estava indo, eu acho que, se eu não me engano, ele estava indo para o clube de tiro e no meio do caminho abordaram ele no carro e fizeram tipo um sequestro relâmpago com ele. Só que nesse meio, no trajeto, descobriram a arma dele. Se eu não me engano, estava no banco de trás ou algo assim. E acharam que ele era policial militar e ele, apavorado, viu que iam executar ele se jogou do carro e morreu por ter se jogado do carro. Aí o que acontece? Além do cara morrer, você vê pessoa falando mal do cara sem saber a realidade. Falando, por que o cara tem uma arma e tá com a arma lá no banco de trás? Então, se ele pratica tiro, tá com uma arma no carro, por que ele tá com a arma no banco de trás? E não sabe como que a lei funciona. Eu queria que você explicasse. Como que funciona? Exatamente, ele morreu porque ele cumpria a lei, né? Então, assim, todo atirador esportivo, quando está indo para o stand, quando está voltando do stand, ele obrigatoriamente tem que ir com a sua arma desmuniciada, de preferência desmontada, fechada dentro de uma pasta, de um case, né? E não pode portar essa arma de fogo. E foi exatamente isso que aconteceu. O que não faz o menor sentido, né? Então, por exemplo, eu como atirador esportivo, eu posso ter guia de tráfico, ou seja, eu posso ir até com 12 armas para o clube de tiro. E eu não posso ir com nenhuma dessas armas carregada. E aí um vagabundo com canivete, ele é capaz de me render e levar tudo e ainda me matar. E foi exatamente o que aconteceu com o rapaz. Né? A legislação brasileira, nesse sentido, é de uma estupidez, é de uma burrice, é de uma tacanhice inacreditável. E o pior, a gente está vendo que vai piorar. Né? A ideia é acabar com o colecionismo de armas, é acabar com a caça, né? Com o caçador registrado no Exército, é restringir ainda mais os atiradores esportivos. Né? Então, assim, isso é alinhamento, né? Alinhamento com essa ideologia dominante que a gente luta, né? Tão ferrenhamente há tantos anos. Desculpe o termo, mas é broxante. Né? É broxante, né? Eu costumo brincar, isso já faz 10 anos, né? Que eu acordo todo dia pensando em desistir. E eu vou dormir todo dia sabendo que eu não posso fazer isso. Bené, você queria comentar, Tony? Essa luta é muito, tá no nosso DNA, né, Bené? Ela não é mais racional, ela é uma luta de uma crença emergencial. Então, quando você acredita que algo é emergente, que algo tem que ser defendido, custe, doe o que doer, o guerreiro não foge à luta, né, Bené? Nunca fugir de uma luta, nunca fugiremos da luta, né? Não. Eu vou falar que todo mundo que trabalha na área de segurança desanima uma hora. Até na área de segurança privada. Você vê a gente, por exemplo, a gente vai trabalhar, de repente o cara está trabalhando no transporte de valor, ou o cara está trabalhando numa agência bancária. Ele tem o porte funcional. Ele saiu dali,
Ele não tem um porte pessoal, ele não tem direito a ter uma arma pessoal. Então, o que isso quer dizer? A mensagem subliminar nisso. O dinheiro do banco vale mais do que sua vida, cara. A arma serve para proteger o dinheiro do banco. Agora a sua vida, foda-se. Você só usa arma enquanto você está protegendo o banco, o dinheiro, o carro forte na agência. Saiu de lá, você foda-se. Perfeito, você está protegendo o patrimônio do empresário, do banqueiro, você está protegendo o dinheiro desse banqueiro. Muitas vezes você pode estar protegendo a família desse empresário, porque você pode ser contratado como segurança pessoal, né? A partir dali, você não pode mais proteger a sua própria família. Ou seja, você tem responsabilidade, você tem treinamento para proteger o patrimônio, para proteger a vida daquele que te contrata. E aí, de repente, você não tem mais treinamento, nem responsabilidade para proteger a sua própria vida e a vida da sua família. É algo completamente absurdo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Gente, tem atirador esportivo sendo preso porque tem uma luneta mais do que o permitido. E essa luneta, muitas vezes, está num 22, né, numa carabininha 22. Então, até isso nós temos no Brasil. Né? Como eu digo, é uma legislação burra, né, absolutamente burra, ineficiente, que só visa uma coisa, controle. Né? Então, por exemplo, no Brasil é proibido a mira laser, né, chamada de mira laser, que nada mais é que um apontador laser, né, que é um simples acessório, que não transforma uma arma em mais mortal ou menos mortal. Né? Uma luneta, então quer dizer que se eu puser uma luneta num fuzil, uma luneta 4x20, que é uma lunetinha vagabunda, né, num fuzil, e puser uma 40 por 20, né, numa 22, a 22 vai ser mais mortal que o fuzil. É absolutamente ridículo, é umas coisas absolutamente sem noção. E tudo isso é controlado pelo R-105, que, como eu disse, foi criado pelo ditador Getúlio Vargas, né, para se controlar o armamento da população civil e das próprias polícias. Né? Uma legislação que veio de um ditador, né, que veio de alguém absolutamente autoritário, né, que queria controle absoluto, que queria centralizar o poder na mão dele. Né? E as pessoas não param para pensar isso. Né? E muitas vezes, quando eu estou palestrando e eu começo a falar essas coisas, você vê as pessoas na plateia absolutamente abestadas, porque, inclusive policiais e autoridades policiais, porque nunca pararam para pensar nisso, né? Ninguém nunca para pensar assim, por que o civil não pode ter um fuzil? Né? Por que o policial não pode comprar um fuzil particular? Por que a própria polícia tem que pedir autorização do exército para comprar armamento automático, fuzil, armamento de calibre restrito? Né? As pessoas acabam aceitando sem parar para pensar por quê. E a hora que verificam por quê, percebem o quanto é absurda esse tipo de restrição. Colocando um ponto... Pode falar, por favor, Tony. Não, só ia dizer que a velha história do até quando se tolera, né? Quando um ponto ele é de bem comum, e ele só deve ser caminhado para frente, eu não dou passo para trás. Eu não aceito passo para trás. E quantos passos para trás nós demos, né? Começou na 9437, que já foi uma lei restritiva, né, Benê, 97, e sabe, quantos passos nós vem se aplicando de maneira ditatorial, né? A própria lei do 10.826, a lei do desarmamento, ela abria exceções para o praticante de tiro e etc. Dava uma série de aparências de que estava tudo certo, que não era tão ruim assim. Então, é isso aí. Eu cresci com meu pai achando a restrição de calibre um absurdo. Né? Não precisa ir longe, não precisa ir longe. Mais uma vez, vou citar essa reunião com o Exército. A todo momento, a cada absurdo que eles falavam, eles diziam o seguinte: as confederações de tiro já estão de acordo. As confederações já aceitaram isso. Meu Deus.
Pô, como é que você ouve um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus. Eu não sei. Pode procurar, pode procurar. Nós fomos os únicos que denunciamos isso, Tony. Você é testemunha disso. Vê se mais alguma federação falou isso. Do que aconteceu, o que está acontecendo agora com o Exército e o que vai vir pela frente. Vê se alguma confederação falou isso. Não, muito pelo contrário, tem confederação elogiando. E aí eu estou cagando para a confederação pelo seguinte, eu não preciso deles. Tem amigos meus nas confederações. Amigos mesmo, né? Amigos mesmos. Mas, desculpa, eu não posso compactuar com esse tipo de coisa. E o que é melhor, eu sou completamente independente. Eu não preciso desse pessoal. Eu não preciso agradar ninguém, né? Eu, graças a Deus, com muito sacrifício, eu me mantenho só com doações particulares de pessoas como o Tony, de pessoas como o Tim, de pessoas como todos os outros que se filiam ao Movimento Civil Brasil, que acreditam no nosso trabalho e percebem isso. Então eu não preciso ficar puxando o saco, como esse pessoal que precisa ficar puxando. E eu estou de saco cheio com esses caras, entendeu? Eu estou de saco cheio de todos eles, porque no fundo, eles ficam babando ovo para conseguir alguma regalia. Não tem coragem de falar o que precisa ser dito, porque hoje amanhã eles vão pedir um favorzinho. Provavelmente, nunca mais vou... Provavelmente, mas já me disseram essa semana, eu recebi um e-mailzinho de alguém de dentro, né, dizendo assim, porra, Benê, você sabe que você nunca mais vai conseguir renovar seu CR, né? Eu falei, provavelmente, mas não me importa isso, né? Benê, quando eu comecei a ficar mais incisivo nessa luta, né, após o meu retorno de ter morado fora e tal, acredito que voltei até renovado para lutar mesmo com todas as capacidades que ainda me tenho, né? Falaram muito disso para mim. Pô, você vai precisar, você pode partir para o outro lado, que é um lado muito mais interessante até para o seu negócio e tal. Houve essa linha, até de pessoas que eu tenho muito carinho e ouço, falaram isso para mim. E a minha resposta para aqueles que eu tenho carinho, né, que merecem uma resposta, foi a seguinte: nós estamos tomando a vida inteira só ré e negociando a ré. A negociação é o prejuízo. Tá, vamos ver então o prejuízo, né? Que diferença faz agora em lutar de volta? Que diferença faz agora em reagir a isso? Que diferença faz agora em... Para mim faz grande. Para mim, a diferença é a seguinte: a diferença é moral acima de tudo, a diferença que vai mostrar em que eu não me acadelei, número 1. Né? Número 2, eu verdadeiramente acredito que a mudança sempre, historicamente, partiu de poucos bem-intencionados, homens determinados a fazer o que tem que ser feito. Então, por esses dois motivos, Benê, é que a gente não vai parar, cara. Número 1, a gente não consegue dormir sem isso, sendo covarde. Né? E número 2, a gente acredita que vamos fazer uma mudança real. Nós vamos, de fato, estamos lutando para que essa mudança real aconteça. E se você aí que está assistindo a gente realmente é real, você realmente é funcionário de um órgão público, você é policial e realmente você é ameaçado, que você não tem voz, ao menos filie-se ao movimento, ao Viva Brasil, ao menos faça a nossa voz a sua voz, porque nós não temos medo. Custe o que custar, né? Carreira que for, seja lá o que for, nós não temos medo de falar. Então, acredite na gente que a gente vai falar até que, como dizia o Charlton Heston, né, o grande Charlton Heston, tornou essa frase mundialmente famosa, até que se tire nossas armas das nossas geladas mãos mortas, né, Ben? Isso aí. É isso aí. Eu vou falar, gente, que até eu trabalho nessa profissão, nessa área de segurança privada, eu corro risco. Porque quando você vai arrumar um emprego numa empresa de segurança, eles fuçam a sua rede social, tudo. E se eles veem que você é armamentista, se eles veem que você fica promovendo esse tipo de coisa, eles fecham o mercado para você. Então até eu também tô botando mão na reta, cara, mas foda-se. E é o que eu digo, né? E aliás o Tony, obrigado Tony por ter falado isso, né? Filie-se ao Movimento Viva Brasil, né? A gente está aqui fazendo isso há 20 anos, né? O movimento, eu estou fazendo isso há 20 anos. Né, há 10 anos pelo Movimento Viva Brasil, né, você não vai estar exposto, você não vai estar, e vai estar ajudando para a gente realmente fazer alguma coisa. O que eu não aguento mais, né, muitas vezes, é assim, né, o cara não ajuda,
o cara não é filiado, o cara não colabora, o cara não põe nada na timeline dele do Facebook, do Twitter, não publica nada, e aí o cara vem encher meu saco dando palpite, né? Isso aí, pô, o Tony sabe, né? O cara fala, pô, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Né? Fala, pô, você é filiado? Não sou. Aí você olha a timeline do cara, o cara não publica nada. Fala, porra, desculpa, meu amigo. Né? Como é que... E fora os que querem assessoria, fora os que querem ficar fazendo pergunta, e o cara não colabora em nada, né? Pô, ó, desculpa, né? Filiação ao Movimento Viva Brasil são R$100 por ano. Por ano. Ou seja, R$8 por mês. Se o cara não tem R$8 por mês, sinto muito. E eu já recebi gente que falou assim, olha, Bené, pô, infelizmente eu não posso dar R$100 por ano. Posso dar menos? Pode. Pode, só que é um cara, porra, o cara não tem CR, o cara não é colecionador, o cara não tem arma de $50 mil, mas o cara quer ajudar, né? O cara realmente se preocupa com o futuro, o cara que se preocupa realmente com o que está sendo feito, né? Mas, infelizmente, o brasileiro, ele tem um problema associativo gigantesco, né? Gigantesco. Muita gente fala assim, pô, temos que criar a NRA brasileira. Pô, cada vez que alguém fala isso, meu Deus do céu, eu tenho infarto, um AVC, eu tenho vontade de apertar meu saco na morsa, né, de tanta raiva que me dá. Eu falo assim, porra, a diferença entre o Movimento Viva Brasil e a NRA americana são 4,5 milhões de associados. A NRA tem 4,5 milhões de associados. Gira $1 bilhão por ano. Tem 6 mil empresas ajudando, uma infinidade de lojistas, tem 14 revistas, tem 5 emissoras de televisão. Como? Porque o cara lá ajuda. Aqui não, o cara não quer nem ajudar, mas adora dar palpite. Isso é uma coisa que cansa demais, o Tony sabe disso. O Tony sabe disso. Porra, palpite, porque palpite é de graça, né? A pessoa adora dar palpite. Pô, você tem que fazer tal coisa. Falo, tá bom, como? Né? Como? Você tem que espalhar. Outro dia eu recebi um e-mail. Você tem que espalhar outdoors pelo Brasil inteiro. Eu falei, beleza. Falei, peraí que eu vou fazer. E um cara não era pequeno, não. O cara é um puta colecionador gigante aqui de São Paulo, que eu sei. Eu falei, peraí. Fiz uma cotação, deu R$400 mil para espalhar outdoor pelas principais capitais de São Paulo. Mandei para ele. Falei, tá aqui, cotação, R$400 mil, tá beleza. Pô, você tá louco? Falei, ué, você não quer outdoor? Me arruma 400, pô, a gente faz. Né? Mas é isso aí, a vida é essa. Gente, é incrível quando a gente reúne um grupo aí que tem um pensamento todo na mesma linha, alinhado, cara. É um monte de coisa que eu queria conversar ainda e o tempo não dá, o tempo escasso. Queria falar para vocês se mais para frente a gente poderia marcar um outro hangout. Queria falar de dados, de pesquisa, queria falar de comparações, né, para ver se realmente o desarmamento diminui a criminalidade ou não, mas não deu tempo. Então eu queria deixar as considerações finais. Nós temos desarmamento no Brasil há 20 anos, nós temos o Estatuto de Desarmamento no Brasil há 10 anos, e basta abrir qualquer jornal, basta acessar qualquer site, basta assistir qualquer programa sensacionalista policial, e a gente vai ver no que a gente se tornou. E quem afirma isso é um mentiroso, um safado, um sem vergonha, né, que tem cara de pau de dizer que o desarmamento funciona. Então eu queria deixar as considerações finais. Tony? Olha, bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado a oportunidade. Para mim é uma alegria muito grande de dividir esse tempo, especialmente com o Benê, que é um ídolo antigo meu. É um cara que me dá muita do calor que corre no meu sangue para essa luta. O Benê é um grande responsável. Eu acredito que faço isso em honra ao nome da minha família, a história da minha família, uma grande parte, mas uma outra enorme parte é por ter um cara que nem o Benê, que é incondicional o que ele faz, e esse sentimento que eu me identifico muito, que é o sentimento coletivo, né, o sentimento do verdadeiro patriota. Esse é o sentimento do verdadeiro patriota, né? E a mensagem particular é que
acredito que o sentimento é o mesmo do Benê. Você pode ter certeza, você que assistiu a gente, você que está assistindo agora, que essa luta ela não vai terminar nunca, né? Enquanto eu tiver ar nos meus pulmões, né, e sangue na minha veia, essa luta vai existir. E quem luta dessa forma, com essa paixão e com a verdade ao seu lado, né, tem que ter a espada e a verdade ao seu lado, é imbatível. Eu me considero imbatível. Muito obrigado, Benê. Eu sei que você tem um tempo corrido, cara. Muito obrigado por disponibilizar, arrumar esse tempinho pra gente aqui. Imagina. E eu queria pedir as considerações finais suas e fazer também uma pergunta. Benê, se a gente conseguiu o que a gente quer, se você conseguiu o que você quer, derrubar esse negócio de desarmamento, o movimento Viva Brasil vai continuar? Ou você... Continua. Isso é uma batalha eterna, né? Por quê? Porque sempre vai existir alguém querendo acabar com as liberdades individuais, né? O movimento Viva Brasil, ele não luta só pelo direito de você ter uma arma de fogo para sua defesa. A gente luta pelo direito de você ter liberdade, né? De você ter individualidade, uma coisa que está sendo massacrada no Brasil, de você poder escolher a religião que você quer seguir, de você poder entrar na internet e falar o que você quiser falar, né? De você poder até ser intolerante, né? Isso é absolutamente democrático, isso é uma liberdade, é por isso que a gente luta. É que a gente acabou escolhendo aí, escolhendo não, mas é um princípio básico, né? Nenhuma liberdade está segura se você não tem a liberdade de possuir armas, né? Isso é uma verdade mundial, né? Basta pesquisar um pouquinho a história aí de todos os países, de todo mundo, que você vai verificar isso, né? Mais uma vez agradeço a vocês, agradeço ao Tony, que é um parceiraço, é um amigo, né? Hoje é um amigão nosso, né? É um cara muito querido, é um cara muito verdadeiro, né? Um cara que realmente faz, podia não estar fazendo nada, tá com o seu clube de tiro, que, aliás, um dos melhores do Brasil, né? O melhor clube um clube fantástico, podia estar lá tranquilinho, sem fazer nada, como tantos outros não fazem, né? Mas ele se dispõe a fazer isso e nunca deixou essa luta de lado. E, obviamente, né, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, filie-se ao Movimento Viva Brasil. É uma organização que realmente está fazendo, é uma organização que não deve nada para ninguém, que não tem rabo preso, que bate em quem precisa bater, agrada quem precisa, quem merece ser agradado, né? A gente está formando aí uma nova legião, né, de congressistas, de pessoas que começaram a perceber que o desarmamento é uma farsa, né, que o desarmamento é extremamente perigoso para o Brasil, inclusive no sentido patriótico, no sentido de soberania nacional. Então, acompanhem a gente, filiem-se, né, porque é graças a essas pessoas que se filiam, né, que colaboram financeiramente com o Movimento Viva Brasil, que a gente pode continuar nessa luta. Ô Benê, para se filiar, tem um site, através do site dá para se filiar? Através do nosso site, que é o www.mvb.org.br, né, você vai ter lá uma abinha chamada Colabore, né, e você vai ter lá tanto para fazer filiação, como para fazer doações. Tem lá a nossa conta corrente também, de repente se a pessoa não quiser se identificar, ela pode fazer um depósito direto para a gente, e podem ter certeza, né, qualquer centavo para a gente é importante, porque a gente não recebe dinheiro do governo, a gente não recebe verbas de governos estrangeiros, como essas ONGs desarmamentistas recebem. Então, é muito importante para que a gente possa realmente aí continuar nessa luta, que eu já faço há 20 anos, né, e que o movimento já vai agora completar 10 anos fazendo isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Desculpa se teve muita pergunta aí que a gente não pôde trazer ao ar. E para você que é, como o Lobão costuma dizer, né, o Lobão diz, para você que é palmolenga, eu olhando esse quadro aí atrás do Tony, eu só tenho isso para falar para você, Molon Lab. É a minha tatuagem. Cadê? Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na pele, tá na alma.
Aí, ó, Camille. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau.